Bom dia a todos. O nosso grupo, composto por Brenda, Isabela, Lara e Lorena, irá apresentar sobre a competência crítica em informação. Para iniciar, começaremos por sua origem. Em 1974, o bibliotecário americano Paul Zukovsky utilizou o termo Information Literacy pela primeira vez. Em 1989, a American Library Association definiu uma pessoa competente em informação como alguém capaz de reconhecer quando uma informação é necessária, além de ter a habilidade de localizar, avaliar e usar efetivamente a informação de que necessita. No Brasil, os primeiros estudos sobre competência em informação estavam associados à educação de usuários, diante das possibilidades de desenvolver habilidades relacionadas à informação em bibliotecas. O estudo de usuários originou a competência em informação, que é um estudo geral. Deste estudo geral, surgiu um estudo específico, chamado Competência Crítica em Informação, que relaciona a teoria crítica com o estudo de usuários. A gente pode tentar resumir a competência crítica em informação como um movimento de revisão e reflexão sobre a competência em informação. Em especial, ela faz uma crítica aos padrões e às definições estabelecidas pela Association of College and Research Library. Esses padrões são, na verdade, uma série de habilidades que um sujeito deve ter e saber aplicar para que ele seja considerado competente em informação. Só que esses padrões não levam em consideração qual é a realidade desse sujeito, por exemplo. Então, eles não passam por qualquer tipo de reflexão. Por isso, para complementar e ampliar essas noções e até mesmo derrubar esses padrões, a competência crítica em informação propõe-se uma teoria, primeiro, de reflexão, ao fazer justamente uma crítica aos padrões e às definições de competência em informação que até agora foram dados, e também uma teoria que propõe unir diversas teorias críticas, em especial a teoria crítica que é proposta pela Escola de Frankfurt, mas também por outros teóricos, e que a gente pode interpretar como uma maneira nova de olhar para a sociedade através de uma crítica social, e também a teoria da pedagogia crítica de Paulo Freire. Essa teoria do Paulo Freire critica um modelo bancário de educação, ou seja, um modelo em que a informação ou o conhecimento do educador é simplesmente depositado sobre o educando. Nessa visão do Paulo Freire sobre a educação bancária, a informação é tida como uma coisa. E é justamente isso que a competência crítica vem combater, essa visão da informação enquanto coisa, enquanto um objeto. Então, a competência crítica em informação acaba assumindo o papel de questionar o que é um sujeito competente em informação, ou seja, levando em conta a realidade material desse sujeito e diversos outros fatores, o que faz dele competente em informação, e também tira dele a responsabilidade exclusiva por ser competente ou não. Porque, levando-se em consideração apenas aqueles padrões sobre competência e informação, a responsabilidade por ser competente é apenas do sujeito. É ele quem deve compreender e saber aplicar as habilidades. Mas a competência crítica em informação diz que não, que essa habilidade deve ser compartilhada por uma série de outros indivíduos que contribuem para a educação. Um dos grandes objetivos, então, da competência crítica em informação é transformar a competência em informação em uma ferramenta de empoderamento e emancipação dos indivíduos, e não só num conjunto de habilidades a ser aprendido e aplicado. Vou falar um pouco sobre as principais ideias e conceitos da competência crítica em informação. Antes de falar sobre isso, é necessário falar sobre a competência em informação. Também chamamos de competência informacional, letramento informacional e alfabetização informacional. É uma teoria que busca capacitar as pessoas para lidar com as informações através do ensino das ferramentas e processos de informação, para que as pessoas desenvolvam as competências informacionais.
A partir do conceito de competência em informação, podemos compreender o conceito de competência crítica em informação, que é uma teoria que busca criticar a competência em informação, seus projetos ideológicos e a questão do somente ensinar as pessoas e não fazê-las refletir sobre tudo que aprenderam. Essa parte dialoga bastante com a pedagogia crítica de Paulo Freire. A partir desse diálogo, vê que a competência crítica em informação, ela questiona muito essa questão do ensino, do somente ensinar e não compreender o contexto das pessoas. Através desse contexto, podemos ajudar a pessoa a compreender, a refletir sobre a informação, compreendendo a necessidade e o contexto dela, para que demos as ferramentas para ela refletir sobre a informação e fazer sua análise crítica sobre a informação. Isso que o Paulo Freire fala na teoria dele, que ele ensinava através do contexto das pessoas. Além disso, a competência crítica em informação, ela promove o combate aos efeitos nefastos econômicos sobre a circulação da informação na sociedade atual. Como assim? As informações são concentradas na mão de empresas, às vezes de empresas bilionárias. Então, são muito restritas as informações. E a competência crítica critica isso, porque a informação quer que a informação tenha um acesso a todos. Às vezes uma pessoa que precisa dessa informação não tem acesso a ela, porque está na mão de empresas que restringem o acesso à informação. Segundo Andrea Doyle, o conceito de competência crítica em informação engloba a reflexão, crítica e a ação, ou seja, ela busca a reflexão, a crítica, a autocrítica e a aplicação da informação. Quer dizer assim, que a pessoa ela tem que ter através do ensino, através da competência, ela ter a reflexão sobre o aí ela passa a análise crítica, a avaliação crítica sobre a informação, ela se autocritica e vê tem sua autocrítica e aplique isso na informação. Por esse motivo, a competência crítica em informação ela é muito utilizada como uma ferramenta no combate às fake news. A competência de informação ela principalmente dialoga com a teoria crítica frankfurtiana, a pedagogia crítica do Paulo Freire, que eu falei anteriormente, e a ética, que através desse diálogo, a competência crítica, ela propõe que o indivíduo reflita sobre tudo que ele faz para ele entender que ele faz parte do processo da informação e com essa consciência ele tem a responsabilidade sobre tudo que ele propaga, toda a informação que ele propaga. Fazer uma avaliação crítica sobre isso, sobre a informação, o que essa informação é importante para mim, o que essa informação é importante para a sociedade, quais os efeitos dessa informação. Agora a gente vai destacar os principais autores e vertentes dentro da competência crítica em informação. Primeiro, os autores, nós selecionamos alguns que nós consideramos mais relevantes e que tiveram mais impacto, tem mais impacto hoje em dia dentro dessa área. O primeiro que a gente pegou foi o Paul Zukovsky, que embora ele não esteja necessariamente ligado à competência crítica, ele foi responsável por cunhar o termo competência em informação lá na década de 70, Então, ele ainda traz alguma relevância. Depois a gente tem o James Elmborg, que publicou vários artigos relacionando a competência crítica à pedagogia crítica do Paulo Freire. Acredito que ele tenha sido o primeiro autor a fazer essa relação. A gente tem também o John Doherty, que assim como Elmborg também se referencia na pedagogia crítica do Paulo Freire, quando ele faz a abordagem dele sobre a competência crítica à informação. Também tem vários artigos publicados sobre o assunto. A gente também escolheu destacar 2 autores brasileiros,
que também fazem muitas publicações sobre competência crítica e informação. Primeiro, a gente escolheu a Elisete Vieira Vitorino, que escreve sobre o assunto já há muito tempo, muito antes até mesmo da gente ter esse termo competência crítica e informação em português. Ela foi uma das responsáveis por fazer a primeira tradução do termo em inglês de Critical Information Literacy, foi traduzido para competência informacional crítica, num texto escrito por ela e pela Daniela Piantola. E um outro autor que a gente destaca também, que inclusive usamos muito como fonte, foi o Arthur Coelho Bezerra, que é um pesquisador do IBICT e é bastante atual, publicou artigos recentemente sobre competência em informação, competência crítica, e ele é responsável por um número bastante alto de publicações brasileiras sobre o assunto. Entre as vertentes, a gente está seguindo uma análise que foi feita pelo Eamon Tewell, num artigo dele que faz uma revisão de literatura sobre competência crítica e informação. E o Eamon, ele observa duas principais vertentes dentro dessa área. A primeira vertente seria uma que busca por formas mais críticas de se aplicar o conceito de competência informacional. Ou seja, todas as visões que abordam aspectos sociais no uso e disseminação da informação, a adoção de um método de educação que esteja focado, centrado no estudante, ou qualquer tipo de olhar crítico que busque questionar os efeitos de uma educação centrada no capital sobre estudantes, professores e a sociedade. A segunda vertente se relaciona à crítica aos padrões e aplicações da competência em informação, ou seja, a proposta dessa segunda vertente, dos pesquisadores que atuam nessa segunda vertente, é criticar os padrões como aqueles que foram implementados pela Association of College and Research Libraries, esses padrões que foram estabelecidos para o conceito de competência em informação. A teoria de competência crítica em informação despertou a necessidade de indivíduos capazes de lidar criticamente com informação, no objetivo de transformação social e promoção da cidadania. Essa é uma importância e o significado da teoria, porque ela provocou um interesse da necessidade do indivíduo em saber lidar com a informação que ele recebe, já que atualmente é muita informação que o indivíduo recebe, então ele tem que saber lidar com esse tipo de informação e usar essa informação a favor da transformação social, onde tem uma sociedade mais justa, mais inclusiva e que tenha menos desigualdade. E também a promoção da cidadania, ou seja, o indivíduo usar essa informação que ele recebe, toda a informação que ele recebe, saber buscar a informação, saber construir conhecimento e construir com isso um senso de cidadania, onde o indivíduo que se autodenomina cidadão, ele é engajado nos assuntos políticos, enfim, todos os assuntos da sociedade em que ele vive. Então existem pesquisas e artigos que falam sobre isso, sobre essa importância e sobre esse significado da teoria sobre transformação social e promoção da cidadania, onde tem a evolução da sociedade e do indivíduo. Também criticou-se o caráter neoliberal e os interesses de poder presentes na formação da própria teoria, bem como o que trouxe de impacto no objetivo de evolução da sociedade. Ou seja, foi criticado o contexto neoliberal que a teoria foi criada. Um contexto neoliberal onde não tem muita justiça social, onde tem mais desigualdade, onde não tem muita democracia, que é o que a própria teoria é contra, ou seja, ela vai formar indivíduos capazes de saber quais são os interesses ideológicos por trás de toda a informação que ela recebe, que ela busca, que ela encontra. Melhor dizendo, há um estudo, há uma crítica, há uma pesquisa que vê essa faceta da teoria. Então, vai ter um indivíduo que ele vai poder ver os interesses de poder por trás da própria teoria ou de qualquer informação que ele possa encontrar e levar isso em consideração para poder fazer uma evolução na sua sociedade, onde vão ter indivíduos competentes e que possam
lidar criticamente com a informação, poder criticar a informação, poder estudar a informação e assim ajudar na formação do próprio indivíduo. Sobre as fontes constadas nas referências bibliográficas, foram consultados vários artigos de nomes como Bezerra, Doyle, Brizola, Gaskell e Thiel.